Ele viajava com autoridade para prender cristãos. E em poucos segundos, sua vida virou do avesso. Uma luz impossível, uma voz vinda do céu e uma pergunta que mudou a história do cristianismo para sempre. Como um perseguidor violento se transformou no maior missionário da fé? E por que aquela cegueira temporária foi parte essencial do plano? Continue até o final, porque os detalhes mais profundos dessa transformação aparecem apenas na última parte. E já se inscreva no canal com o sino ativado para mais revelações bíblicas impactantes. Ele carregava cartas que eram sentenças de morte. Saulo de Tarso atravessava o deserto com uma missão clara: prender, torturar e destruir qualquer pessoa que ousasse pronunciar o nome de Jesus. Tinha autoridade, tinha convicção, tinha o apoio das maiores autoridades religiosas de Jerusalém. O que ele não tinha era a menor ideia de que a poucos quilômetros de Damasco, sua vida inteira seria desmontada em segundos por uma luz que nenhum olho humano conseguiria suportar. Para entender o peso dessa cena, você precisa conhecer quem era esse homem antes daquele dia. Saulo nasceu em Tarso, uma das cidades mais importantes da Cilícia, região que hoje pertence ao sul da Turquia. Não era uma cidade qualquer. Tarso rivalizava com Atenas e Alexandria como centro intelectual do mundo antigo. Tinha uma das maiores universidades do Império Romano, com mais de 500 anos de tradição filosófica. Abrigava pensadores estoicos famosos, como Atenodoro, tutor do imperador Augusto. Funcionava como ponto de encontro entre a cultura grega sofisticada e as rotas comerciais que vinham do Oriente. Nascer ali já significava acesso a uma educação que a maioria dos habitantes do império jamais sonharia ter. Mas Saulo não era apenas um cidadão de Tarso, ele era cidadão romano. Esse detalhe muda tudo. Cidadania romana no primeiro século era um privilégio extraordinariamente raro, especialmente para judeus. Das dezenas de milhões de pessoas que viviam sob domínio de Roma, estima-se que menos de 10% possuíam cidadania plena. Para um judeu da diáspora, essa condição era quase impossível de alcançar. Significava proteção legal absoluta, direito a julgamento justo em qualquer província e imunidade contra certas formas de punição consideradas degradantes. Um cidadão romano não podia ser açoitado sem condenação prévia. Não podia ser crucificado em hipótese alguma. Tinha direito de apelar diretamente ao imperador em Roma se considerasse qualquer sentença injusta. Saulo carregava esse status desde o nascimento, provavelmente herdado de seu pai ou avô, o que indica que sua família já ocupava posição social elevada há pelo menos 2 gerações. Ao mesmo tempo, ele era fariseu, filho de fariseus, neto de fariseus. Os fariseus representavam a elite religiosa e intelectual de Israel. Diferente dos saduceus, que se concentravam no templo e na aristocracia sacerdotal, os fariseus dedicavam-se ao estudo minucioso, tanto das escrituras quanto das tradições orais, transmitidas de geração em geração. Segundo o historiador Flávio Josefo, que viveu no mesmo século, havia aproximadamente 6.000 fariseus em toda a Judéia. A população judaica na Palestina girava em torno de 2 milhões de pessoas. Ser fariseu significava pertencer a menos de 1/3 da população. Um grupo minúsculo, mas com influência desproporcional sobre a vida religiosa do povo. Tornar-se fariseu exigia anos de dedicação. Um jovem precisava memorizar os 5 livros de Moisés completamente, dominar as 613 leis identificadas na Torá, 248 mandamentos positivos e 365 proibições. Conhecer as interpretações dos mestres anteriores e demonstrar capacidade de aplicar a lei a situações novas. Era um treinamento que podia durar uma década ou mais. Saulo foi além do que se esperava de qualquer jovem fariseu. Ele foi enviado a Jerusalém, o centro do mundo judaico, para estudar aos pés de Gamaliel, o maior mestre rabínico de sua geração. Gamaliel era neto de Hillel, fundador de uma das 2 principais escolas de interpretação da lei. Estudar com Gamaliel era o equivalente a fazer doutorado na mais prestigiada instituição do mundo antigo.
O próprio livro de Atos menciona que Gamaliel era honrado por todo o povo e relata um episódio em que sua palavra foi suficiente para acalmar o sinédrio inteiro. Como Saulo, treinado por um mestre conhecido pela moderação, se tornou o mais violento perseguidor dos cristãos? Essa pergunta não tem resposta simples. O que sabemos é que o zelo de Saulo ultrapassava o de seus contemporâneos. Ele mesmo escreveria anos depois: na lei judaica, eu superava muitos compatriotas da minha idade, sendo muito mais zeloso das tradições de meus pais. E em outra carta, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Irrepreensível. Essa palavra carrega um peso esmagador. Saulo não era um religioso mediano que ocasionalmente participava de ações contra hereges. Ele era o melhor no que fazia, o mais dedicado, o mais convicto, o mais implacável. E quando o movimento de seguidores de Jesus começou a crescer em Jerusalém após a crucificação e os relatos perturbadores de ressurreição, Saulo viu uma ameaça existencial que precisava ser eliminada antes que contaminasse todo o Israel. O primeiro momento em que ele aparece nas Escrituras é de uma brutalidade que gela o sangue. Estevão, um judeu helenista que falava grego fluentemente, havia sido escolhido como um dos 7 diáconos da igreja primitiva. O texto de Atos afirma que seus opositores não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Incapazes de vencê-lo no debate, recorreram à calúnia. Subornaram homens para acusá-lo de blasfêmia. Estevão foi arrastado diante do sinédrio. Ali, diante do mesmo conselho que havia condenado Jesus poucos anos antes, ele pronunciou um discurso que percorreu toda a história de Israel. Começou com Abraão, passou por José no Egito, detalhou a vida de Moisés, chegou a Davi e Salomão, e então, sem aviso, virou a mesa. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? E mataram os que prediziam a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Traidores, homicidas. A reação foi explosiva. O texto de Atos descreve que os ouvintes rangiam os dentes contra ele. A expressão indica uma fúria visceral, quase animal. Taparam os ouvidos, gritaram para abafar a voz dele. Avançaram todos juntos contra Estevão, arrastaram-no para fora dos muros da cidade e começaram a apedrejá-lo. E onde estava Saulo nesse momento? O texto é cirurgicamente preciso. As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Em apedrejamentos formais, as testemunhas da acusação jogavam as primeiras pedras. Para ter liberdade de movimento, tiravam suas capas. E alguém precisava guardar essas vestes. Saulo não jogou pedras. Ele guardou as roupas daqueles que jogavam. Estava ali, assistindo a tudo, garantindo que a execução seguisse os procedimentos. E o versículo seguinte elimina qualquer ambiguidade. E Saulo consentia na sua morte. Consentir, aprovar, considerar justo. A partir desse momento, a perseguição aos cristãos escala para um nível de ferocidade sem precedentes. Atos capítulo 8 começa com uma frase que congela. E Saulo assolava a igreja entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. O verbo grego para assolar é o mesmo utilizado para descrever a devastação causada por um javali selvagem quando invade uma vinha. Não é metáfora gentil. É imagem de destruição brutal, sistemática, sem piedade. Saulo operava com autorização expressa do sinédrio. O sumo sacerdote tinha autoridade para emitir mandados de prisão contra judeus acusados de heresia, e Saulo se tornou o braço executor dessas ordens. Em seu próprio testemunho posterior, Paulo admite que, em todas as sinagogas, muitas vezes os castiguei, obrigando-os a blasfemar. Ele torturava pessoas até que negassem Jesus, mas Jerusalém não era mais suficiente. Os cristãos começaram a fugir em massa. A dispersão causada pela perseguição, ironicamente, espalhou os seguidores de Jesus por toda a Judéia,
pela Samaria e além. Damasco, a cerca de 240 quilômetros ao norte de Jerusalém, abrigava uma comunidade judaica de talvez 15 a 20 mil pessoas, e parte dela havia abraçado a nova fé. Saulo decidiu ir buscá-los. Ele foi ao sumo sacerdote e pediu cartas oficiais para as sinagogas de Damasco, autorizando a prisão de qualquer judeu que seguisse o caminho, como o movimento cristão era chamado. Com esses documentos em mãos, Saulo reuniu uma comitiva e partiu. A viagem de Jerusalém a Damasco levava aproximadamente 6 dias a pé, marchando entre 30 e 40 quilômetros por dia. Eram 240 quilômetros de caminhada sob o sol implacável do Oriente Médio, com temperaturas que facilmente ultrapassavam 40 graus Celsius durante as horas centrais do dia. Por que Saulo se daria a esse trabalho? A resposta está na intensidade de sua convicção. Ele não via os cristãos apenas como pessoas equivocadas. Via-os como uma doença espiritual que ameaçava contaminar todo o Israel. Cada dia que passava sem ação era um dia em que a heresia se espalhava mais. Para Saulo, aquela viagem de 6 dias pelo deserto não era sacrifício. Era dever sagrado, era urgência divina. E então chegou o momento que dividiria a história em antes e depois. O texto de Atos narra que, indo ele já de caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Em seu próprio relato posterior, Paulo especifica que era ao meio-dia e que a luz era mais resplandecente que o sol. O detalhe temporal importa. Meio-dia no deserto sírio significa sol a pino, luminosidade máxima natural. E mesmo assim, a luz que apareceu foi descrita como mais intensa que tudo isso. Imagina a cena. Um homem determinado, cercado por sua comitiva, a poucos quilômetros do destino onde executaria sua missão de captura. O sol já castiga há horas. O suor escorre pelo rosto. Os olhos estão semicerrados contra a claridade. E, de repente, sem aviso, uma luz ainda mais forte envolve tudo. Não vem de uma direção específica. Cerca por completo. Impossível olhar para qualquer lado sem ser cegado. Impossível fugir. Saulo cai ao chão. Os homens que viajavam com ele também percebem algo extraordinário. Em um relato, Atos diz que eles ouviram a voz, mas não viram pessoa alguma. Em outro momento, Paulo afirma que seus companheiros viram a luz, mas não entenderam a voz. As descrições indicam que a experiência teve camadas diferentes. Todos perceberam algo sobrenatural, mas apenas Saulo compreendeu as palavras. A mensagem era pessoal. Saulo, Saulo, por que me persegues? A pergunta não começa com acusação. Começa com um nome, repetido 2 vezes. Na tradição hebraica, essa repetição carrega significado profundo. Deus chamou Abraão, Abraão, antes de impedir o sacrifício de Isaque. Chamou Moisés, Moisés, na sarça ardente. Chamou Samuel, Samuel, no templo de Siló. Agora, no deserto sírio, a mesma voz chama Saulo, Saulo. Mas o conteúdo da pergunta é absolutamente devastador. Por que me persegues? Saulo perseguia cristãos, pessoas de carne e osso que ele arrastava para prisões e torturas. Ele não perseguia Jesus diretamente. Jesus havia sido crucificado anos antes. Como alguém pode perseguir um homem morto? A pergunta revela uma verdade que Saulo jamais havia considerado. Atacar os seguidores era atacar o mestre. A igreja não era apenas um grupo de pessoas nostálgicas que admiravam a memória de um líder executado. Era o corpo vivo desse líder. Tocar neles era tocar nele. Atordoado, confuso, provavelmente aterrorizado, Saulo consegue formular apenas uma pergunta. Quem és, Senhor? A resposta destrói o mundo inteiro que ele conhecia. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus. O nome que Saulo queria erradicar da face da terra. O blasfemador que ele acreditava estar ardendo no inferno. O falso Messias cujos seguidores ele estava caçando naquele exato momento. Tudo o que Saulo acreditava desmoronou em um instante. Se Jesus estava vivo, então a ressurreição era real. Se a ressurreição era real,
então ele era de fato o Messias. Se ele era o Messias, então Saulo havia passado meses perseguindo o próprio povo de Deus. Cada certeza, cada convicção, cada ação que ele considerava justa inverteu-se completamente em um segundo. O texto acrescenta uma frase enigmática: dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões eram varas com ponta de metal usadas para conduzir bois. Quando o animal coiceava contra a vara, só conseguia se machucar mais. A imagem é clara. Saulo estava lutando contra algo maior que ele, e cada golpe que ele desferia contra os cristãos voltava contra si mesmo. A voz continua: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Não há explicação teológica elaborada, apenas uma instrução simples. Saulo, o homem, das certezas absolutas, agora precisava obedecer sem entender. E quando ele se levanta, descobre que literalmente está no escuro. A luz, que era mais forte que o sol, deixou suas consequências. Seus olhos não funcionam mais. Aquele que veio para ver cristãos presos agora não consegue ver nada. Aquele que liderava a comitiva agora precisa ser conduzido pela mão como criança. A inversão é total, devastadora, impossível de ignorar. Os homens levam Saulo até Damasco. Ele é deixado na casa de um homem chamado Judas, na rua chamada Direita. Ali permanece 3 dias, 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, 3 dias sem enxergar. O número não é acidental nas Escrituras. Jonas permaneceu 3 dias no ventre do peixe. Jesus permaneceu 3 dias no sepulcro. Para Saulo, esses 3 dias funcionam como uma morte simbólica completa. O perseguidor está sendo desmontado para que algo novo possa emergir. Consegue imaginar o que se passava na mente dele durante aquelas 72 horas? Cada lembrança de uma porta arrombada, cada face aterrorizada de uma mãe arrancada dos filhos, cada sessão de tortura onde ele forçava pessoas a negar o nome de Jesus. Tudo isso agora visto sob uma luz completamente diferente. Não era zelo, era crime. Não era devoção, era assassinato. E enquanto Saulo agoniza em sua escuridão, do outro lado da cidade, outro homem recebe uma visão. Ananias era um discípulo de Jesus em Damasco. O Senhor aparece a ele: levanta-te, vai à rua chamada Direita e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. A reação de Ananias é completamente compreensível. Terror. Ele responde: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias conhecia muito bem a reputação de Saulo. Provavelmente conhecia pessoalmente pessoas que haviam sido presas por ele. Agora estava sendo enviado para encontrar esse homem pessoalmente. Era como pedir a uma ovelha que fosse visitar o lobo em sua toca. Mas a resposta divina revela um propósito que ultrapassa todo o medo. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Instrumento escolhido. Saulo não seria apenas mais um convertido, ele seria enviado para lugares onde nenhum apóstolo havia chegado. E pagaria um preço altíssimo por isso. Ananias obedece. Ele encontra Saulo, impõe as mãos sobre ele e diz palavras que atravessam abismos. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Irmão, essa única palavra carrega todo o Evangelho. Dias antes, Saulo era o terror dos cristãos. O nome que mães sussurravam aos filhos para assustá-los, o pesadelo que fazia famílias fugirem no meio da noite. E agora, um cristão que tinha todo o direito de odiá-lo olha para ele e diz: irmão, não há cobrança pelo passado, não há lista de acusações, apenas perdão imediato, acolhimento total, restauração completa. O texto descreve que logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista.
A imagem é visceral. Escamas cobriam seus olhos. E quando Ananias impôs as mãos, essas escamas simplesmente caíram. Saulo piscou. A luz voltou. Mas o que ele viu era um mundo inteiramente diferente. Ele se levanta imediatamente e é batizado. A transformação não é gradual. É abrupta como a luz que o derrubou. O homem que chegou a Damasco carregando mandados de prisão sai das águas do batismo como membro daquela comunidade que pretendia destruir. Come pela primeira vez em 3 dias. Recupera as forças. E em poucos dias já está nas sinagogas da cidade, pregando que Jesus é o Filho de Deus. O texto de Atos registra a reação. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome e para isso veio aqui para os levar presos? A pergunta é inevitável. Como explicar essa mudança? O perseguidor se tornou pregador. O destruidor se tornou defensor. Nenhuma lógica humana conseguia processar aquilo. Mas a pregação de Saulo em Damasco cria um problema potencialmente fatal. Os mesmos grupos religiosos que antes celebravam suas operações, agora planejam assassiná-lo. A reviravolta é completa. Ele saiu de Jerusalém com cartas oficiais para prender cristãos e agora precisa fugir de Damasco para não ser morto por aqueles que lhe deram essas cartas. O plano de fuga é cinematográfico. Os judeus vigiavam as portas da cidade dia e noite. Saulo não conseguiria sair pelos caminhos normais. Então, durante a noite, os discípulos de Damasco, as mesmas pessoas que ele havia vindo prender, colocam-no num grande cesto de corda e o descem por uma abertura na muralha. O perseguidor escapa da cidade como fugitivo. Ele vai para Jerusalém. Tenta se juntar aos apóstolos, mas eles têm medo. Ainda não acreditam que a conversão seja real. É Barnabé quem intervém, apresenta Saulo aos apóstolos, conta o que havia acontecido na estrada e defende sua autenticidade. Dali em diante, começa uma jornada que transformaria o mundo antigo. O homem conhecido como Saulo passa a ser chamado Paulo. Ele fará pelo menos 4 grandes viagens missionárias. Atravessará o mar Mediterrâneo múltiplas vezes, cobrindo mais de 15.000 quilômetros ao longo de sua vida. Fundará comunidades cristãs em Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto, Éfeso e dezenas de outras cidades. Será preso inúmeras vezes. Receberá 39 açoites dos judeus em 5 ocasiões diferentes. Será espancado com varas pelos romanos 3 vezes. Será apedrejado e deixado como morto. Sofrerá 3 naufrágios, passando uma noite e um dia à deriva no mar. Das cartas que Paulo escreveu em prisões, viagens e exílios, 13 foram preservadas e entraram no cânon do Novo Testamento. Romanos, as 2 cartas aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, as 2 cartas aos Tessalonicenses, as 2 cartas a Timóteo, a carta a Tito, a carta a Filemon. Suas palavras sobre graça, sobre fé, sobre justificação, sobre redenção, moldaram a teologia cristã pelos próximos 2000 anos. Comunidades de fé em Roma, Corinto, Éfeso, Filipos e incontáveis outras cidades nasceram de suas mãos, de seus pés cansados, de sua boca incansável. O homem que um dia arrastava cristãos para a morte terminou a vida sendo arrastado para a execução por ser cristão. Segundo a tradição histórica, Paulo foi decapitado em Roma durante a perseguição de Nero, por volta do ano 64 ou 67 t.C. Como cidadão romano, ele tinha direito a uma morte considerada honrosa, a espada, em vez da crucificação reservada para escravos e não cidadãos. Morreu confessando o mesmo nome que um dia havia tentado apagar da terra. A estrada para Damasco não foi apenas uma conversão religiosa. Foi uma inversão completa de tudo o que Saulo era, acreditava e fazia. E talvez seja esse o ponto mais perturbador, mais desafiador, mais esperançoso dessa história. Se o maior inimigo pôde ser transformado, se o perseguidor mais implacável pôde se tornar o missionário mais dedicado, então ninguém,
absolutamente ninguém, está fora do alcance.